ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça e você, o nosso ouvinte, você pode participar pelo nosso WhatsApp 61999758140, tirar a sua dúvida, ter algum questionamento? Mande a sua mensagem para nós. A partir desse momento, manda por mensagem de texto que a gente consegue ler e passar as perguntas, principalmente aqui para os nossos convidados, porque o tema agora você confere no nosso debate. 10h04. Revista Justiça. Debate. Debate que você pode acompanhar com imagem ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça. Vamos falar sobre Setembro Amarelo e a importância da prática de exercícios físicos para a saúde mental. Já conto com a presença do professor Wilson Rodrigues, ele que é formado em Educação Física, pós-graduado em Desenvolvimento Humano, Psicologia Positiva e Psicopedagogia, além de inúmeros cursos e capacitações em diversas áreas. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes. Agradeço o convite para conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Justiça de um tema tão importante e tão atual. Também está conosco por telefone o psicólogo, profissional da educação física, mestre em atividade física e esporte, especialista em psicologia do esporte e atua também como docente em um curso de psicologia de um centro universitário. Professor Luciano Lopes, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes, bom dia aí ao colega Wilson. É uma grande satisfação estar podendo contribuir com esse debate, de modo que a gente possa aí colaborar com essa temática e reflexões acerca desse tema, né? Um tema tão caro aí para a vida das pessoas. Estou aqui, estou no telefone, mas estou ao telefone aqui, mas estou ligado aí. Vamos seguir em frente. Muito obrigado por essa importante colaboração, professor Luciano. Professor Wilson, começo com o senhor. Vamos fazer uma contextualização, afinal. Exercício físico e saúde mental. Há uma ligação entre essas duas, entre esses dois pontos? Sérgio, o exercício físico e a saúde mental, eles estão interligados. Desde a geração até o envelhecimento do ser humano, esses dois pontos, eles precisam e eles devem estar ligados. Então, o ser humano, ele é um bípede que ele foi projetado para caminhar e para correr. A evolução do ser humano na Terra passou por grandes migrações e essas migrações eram caminhando. Ou seja, o gene primário do ser humano envolve basicamente caminhada e ou corrida. E partindo desse princípio, levando em consideração que a Organização Mundial de Saúde preconiza como saúde mental, que é o estado de bem-estar para que a pessoa tenha capacidades de gerenciar as suas rotinas. O estresse do dia a dia, a rotina de trânsito, a rotina da família, a rotina de filhos, sempre com equilíbrio e capacidade de gerenciamento. Se a gente fala de bem-estar, o bem-estar ele pode mudar, qualidade de vida pode mudar de pessoa para pessoa. Mas o princípio básico, ele vai ter que estar aliado ao movimento. O ser humano precisa estar em movimento. Por conta disso que eu falei agora há pouco, que é o gene primário nosso, ele exige o movimento. Uma vez cerceado o estado de movimentação do ser humano, várias capacidades orgânicas e bioquímicas elas são alteradas. Então, o exercício físico, ele auxilia no equilíbrio hormonal, ele auxilia no estado de equilíbrio bioquímico, e isso, claro, vai gerar prospectos de equilíbrio mental para as pessoas. E para o senhor, professor Luciano Lopes, exercício físico e saúde mental? O professor Wilson fez uma contextualização bem interessante, ligando esses dois polos, e o que a gente vê no âmbito da psicologia quando a gente fala de saúde mental, a gente está tratando necessariamente de diversos aspectos da vida do indivíduo. Tem essa questão do cuidado com o corpo, tem essa questão
fisiológica envolvida na atividade física, e as pesquisas já indicam com total tranquilidade os efeitos benéficos dessa atividade sobre algumas questões de estado emocional, mas nós temos que considerar que a saúde mental ela é mais ampla, ela contempla também outros aspectos, ela contempla questões de natureza pessoal, ela contempla questões de natureza familiar, ela contempla questões de natureza social. Então é muito importante, Sérgio e ouvintes, que a gente consiga ter esse olhar mais amplo em relação à saúde mental. O exercício físico, como é a nossa temática hoje, ele é um elemento extremamente relevante, seja na perspectiva preventiva, que é o ideal que a gente busca, de que as pessoas não desenvolvam transtornos mentais, e, inclusive, nos protocolos mais modernos de intervenção, de atendimento a pessoas que estão passando por alguma dificuldade nessa área de saúde mental, o exercício físico ele também tem esse efeito de intervenção. Então, é muito importante que os ouvintes compreendam e busquem auxílio, né? Essa prática do exercício físico, talvez a gente converse um pouquinho mais sobre isso, ela não é uma prática sem uma orientação de forma deliberada. O ideal é que ela tenha esse acompanhamento especializado para que a gente possa capitalizar em cima dos seus benefícios, né? Estamos falando aqui de um problema de saúde pública. O Brasil é o país da América Latina com maior índice de ansiedade e depressão, né? Segundo a OMS, 10% da população mundial sofre de ansiedade ou depressão. E são psicopatologias que elas incapacitam algumas áreas da vida do indivíduo. E isso tende a trazer muitos prejuízos para o indivíduo que sofre de algum transtorno e para o seu entorno social, sobretudo para a sua família. Então, daí a importância da gente estar discutindo esse tema e buscando alternativas para que a gente consiga sair desse ranking, né, que não é um ranking nada adequado, né, e que não nos orgulha em nada, que é a gente ser hoje o país com maior incidência de ansiedade e depressão na América Latina. Muito bem. Professor Wilson Rodrigues, vamos começar assim por faixas etárias, né? Qual a importância de introduzirmos, então, as crianças à prática do exercício físico? A criança por si só, logo ali 3, 4, 5 anos, é uma criança que corre, que brinca, mas depois, como é que fica? Começa a estudar, aí só tem a educação física da escola, o comportamento muda. Qual é a importância dos pais, então, trazerem o hábito do exercício físico desde as primeiras idades? Sérgio e ouvintes, o exercício físico, na realidade, já começa na gestação. Então, a mulher, quando está gestante de uma criança e faz atividade física regularmente durante a gestação, já vai proporcionar ao bebê questões emocionais, químicas, que vão gerar benefícios desde a primeira infância. Então, quando essa criança começa a entrar em atividade em anos escolares, por exemplo, nós podemos dividir em 3 etapas esse trabalho. Então, os anos iniciais na escola é muito interessante estimular que a criança faça uma rotação em algumas atividades para que, num processo subsequente, ela tenha competências individuais para ir filtrando aquilo que causa mais bem-estar e prazer nela. O que muitos pais fazem hoje? Muitos pais escolhem inúmeras atividades, sobrecarregam a criança e isso começa a gerar, muitas vezes, um peso emocional, uma carga de frustração muito grande. Então, o que a gente vê... Dê exemplos, por favor, dessa sobrecarga. O mundo moderno e capitalista, ele exige que as pessoas trabalhem mais hoje. As pessoas produzem muito. As pessoas ficam muito tempo fora de casa. E muitas famílias delegam esse gerenciamento das crianças, muitas vezes, para terceiros, ou escolas, ou clubes, e às vezes as crianças passam o dia inteiro sobrecarregadas, sai de casa às 6h30, 7 da manhã, e retorna às 7h30, 8 horas da noite, ou seja, 12, 13 até 14 horas fora de casa. O que fazer? Tentar equilibrar a agenda da criança, para que desde os anos iniciais haja um equilíbrio, e subsequente vai haver um melhor equilíbrio mental. Então, não adianta você colocar a criança para fazer 5, 6 atividades
paralelas, porque em algum momento pode acontecer um overtraining, pode acontecer uma fadiga mental. E quais são as reações disso no comportamento da criança? Irritabilidade dentro da sala de aula, irritabilidade para com os colegas, irritabilidade ou retração familiar. E hoje tem um fenômeno, que é a tecnologia. Hoje nós pais, professores, educadores, quem trabalha com educação e quem está preocupado com a saúde mental, como tirar a criança da tecnologia? Ou como inserir a tecnologia de uma forma saudável para a criança? Como não perder o estímulo esportivo ou de atividade física ou recreativo concorrendo com a tecnologia? Então, hoje tem muitas instituições de ensino que já têm plataformas muito interessantes de atividade física e recreação, lazer e esporte, com aplicativos que gerenciam algumas atividades. Ou seja, a criança ela continua envolvida com alguma área da tecnologia, mas ela não deixa de praticar o exercício físico, ou o lazer, ou a recreação, ou o esporte. Essa sobrecarga, ela acarreta inúmeros problemas, principalmente comportamentais. E qual a preocupação dentro da área de educação? É que, em alguns ambientes, isso pode acarretar uma desmotivação para o fim escolar, que é social, é educativo, e queira ou não, as escolas também, elas têm o conteúdo. Vivemos um mundo escolar conteudista. E lidar com tudo isso hoje em dia não é tão fácil, mas é viável. Então, por exemplo, tem inúmeras escolas e instituições hoje que estão investindo em programas de qualidade de vida no trabalho, ou seja, cuidar primeiro do colaborador, para que esse colaborador consiga cuidar das crianças. Tem muitas instituições que estimulam a atividade física e o esporte para com os colaboradores, para que esse colaborador tenha saúde física e mental para cuidar das crianças. Então, resumo dessa pergunta: quanto mais cedo a criança estiver inserida em programas de exercício físico, seja recreativo, social, esportivo, melhor. Sempre com equilíbrio e respeitando os aspectos de maturação e maturidade. Maturação é todo o aspecto biológico e bioquímico da criança, e a maturidade são as suas experiências. Então, muitas vezes, quando a gente consegue equilibrar eixos de maturação e maturidade para dentro de um programa esportivo, a gente consegue ter um bom equilíbrio e a gente consegue manter as crianças por mais tempo fazendo exercício físico e esporte. Lembrando, sim, o esporte e o exercício físico, ele pode ter vários eixos: competitivo, preventivo, social, recreativo. E aí cabe às famílias, junto aos profissionais e especialistas que dão esse apoio diariamente às famílias, escolher aquilo que é melhor para cada momento da vida. Doutor Luciano Lopes, o desafio então de trazer o exercício físico para as crianças. Notamos hoje uma população de crianças já com sobrepeso, e o que pode acontecer, as consequências então desse sobrepeso e a questão psicológica, a cabeça dessas crianças. Por onde o senhor pode avaliar esse ponto? Sérgio, a gente tem alguns desafios, né? O primeiro desafio é a gente conseguir gerar adesão. O que isso quer dizer? A gente precisa que essa criança ela tenha uma relação com a atividade física e com o esporte que faça com que isso aconteça ao longo da vida dela, para que ela seja um adulto ativo. Não necessariamente um atleta, mas que seja um adulto que cultive hábitos saudáveis, um adulto que pratique atividade física. Então, olhar para as crianças, de fato, é extremamente estratégico no sentido do que a gente quer gerar nessa geração futura. Some-se a isso, a gente está falando de uma geração que, a depender da idade, né, que vivenciou agora as questões da pandemia, que isso trouxe dificuldades a mais para essa questão da saúde mental. Então, a responsabilidade daqueles profissionais que atuam com criança no esporte, sobretudo ali na questão da iniciação esportiva, ela é muito grande, porque o que leva uma criança a uma prática de atividade física é o prazer, é a diversão. Então, o profissional não pode perder isso de vista, os pais não podem perder isso de vista. A gente precisa viabilizar situações em que essa criança, ela
aproveite o esporte, ela sinta prazer naquela prática esportiva e não que seja um motivo de frustração, como o professor Wilson comentou. Às vezes as crianças são colocadas muito cedo num ambiente competitivo, e o ambiente competitivo por si só traz uma série de cobranças e valoriza muito a questão da aptidão física, da habilidade, e não é esse o intuito. O intuito é a gente fazer com que essa criança ela entenda a atividade física de uma maneira mais positiva, de que ela cresça na adolescência, na vida adulta, até mesmo na terceira idade, com uma percepção positiva em relação ao que é a prática da atividade física. A questão da obesidade, Sérgio, aí a gente está tratando de um outro problema extremamente grave na nossa sociedade. A obesidade hoje tem um caráter epidêmico na nossa sociedade e está começando cada vez mais desde a infância. E isso traz impactos não só na saúde física daquela criança, que vai ter propensão para desenvolver algumas doenças, né, doenças relacionadas aí a problemas cardíacos, a diabetes. A gente tem um outro problema. A questão da obesidade impacta no contexto social dessa criança, impacta nas relações, as relações na escola, ser vítima de bullying, ser tratado como alguém excluído, no sentido de não ter habilidade para participar das atividades físicas. Então perceba, quando a gente fala aparentemente de um tema simples, né, que é discutir essa questão do exercício físico e seu impacto na saúde mental, a gente tem uma série de nuances que é importante que os nossos ouvintes, né, sejam eles pais ou responsáveis, ou até mesmo profissionais que atuam nessa área, e eles entendam quais desafios a gente precisa superar. E eu deixo aqui de uma forma mais objetiva o maior desafio: gerar aderência, gerar adesão à prática da atividade física desde a infância. Muito importante isso que o senhor traz, doutor Luciano. Doutor Wilson, a criança, por exemplo, com tanta cobrança, eu lembro da minha época, nunca foi bom de esportes coletivos, né? O próprio grupo te isola, né, professor? Como fazer com que essa criança tenha interesse, por exemplo, para outros esportes, né? Porque, esse vai para a reserva, esse não joga com a gente. Isso cria uma série de cobranças que também acaba abalando o psicológico, né? A geração acima aí de 40, 45 anos brincou na rua. Então era um ambiente muito social. Se você não se inserisse no golzinho, no futebol, você jogava um vôlei com a rede pendurada no poste, você jogava um ping-pong. O senhor jogou taco? Joguei, bete. Bete. Jogo de bete é um dos mais sensacionais que tem. E então, você se inseria com um grupo feminino para jogar queimada, ou seja, aquele mundo que nós tínhamos de vamos dizer assim, uma liberdade social maior para as crianças de brincar na rua, hoje não tem. Então, muitas vezes, onde que a criança brinca? Onde ela faz essas atividades? Na escola. Porém, isso vai depender muito do eixo de comprometimento que a escola e os educadores tenham com essas crianças para estimular esses jogos recreativos e brincadeiras antigas. Como o Luciano falou com muita propriedade, a criança, você tem que desenvolver competências. E quando a gente pega as plataformas de esporte no terceiro mundo, nos países com menos desenvolvimento, a pirâmide é invertida. Primeiro quer se formar atletas, eixos de competição, e esquece de desenvolver competências. Em 27 anos trabalhando com esporte e educação, eu sempre digo aos pais, aos atletas e para os meus filhos e amigos, temos que trabalhar a pirâmide de formação de forma correta, da base para cima. Então, quando você desenvolve competências e habilidades nos anos iniciais, e tem N formas de fazer isso, inclusive brincando, essa criança vai subindo na pirâmide, e se ela tiver que ser atleta um dia, ela vai chegar no topo da pirâmide com todas essas competências adquiridas e trabalhadas, inclusive emocionais. Quando invertemos a pirâmide, há uma chance enorme, e tem muitos estudos que mostram isso, a partir de 12, 13, 14 anos, o jovem começa a se evadir do esporte. O jovem começa a se evadir da atividade física. Em uma pesquisa recente do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, eu estava presente, os jovens de 14 anos acima em Belo Horizonte, ele está se evadindo do esporte. Por quê?
vários fatores. Será que ele brincou na primeira infância? Será que ele desenvolveu competências na primeira infância? Ou será que ele foi colocado como o craque desde o primeiro momento da vida desportiva dele? Chega uma hora que essa cobrança por alto rendimento infantil cansa. Cansa o atleta de ficar para cima e para baixo o tempo inteiro em jogo e competição. Cansa a família. O pai e a mãe, num final de semana, às vezes tem N situações esportivas que tem que levar o filho. E às vezes esse cansaço chega na hora errada. Vou chamar de cansaço. Por quê? Porque essa fadiga mental que às vezes afeta o jovem atleta ou o jovem esportista, vai chegar no momento em que a criança vai virar um jovem e ele vai ter que começar a andar com as próprias pernas. Vai pegar um ônibus, vai pegar um metrô para ir para um curso, para ir para uma aula, vai começar a ir para festas sozinhos. E é nesse momento que as competências pré-adquiridas lá atrás vão ajudar muito os nossos jovens a ficar longe dos problemas sociais que tem, o álcool, drogas, né? E eu digo sempre aos pais, deem tempo ao tempo, façam a coisa certa, maturação e maturidade, caminhar juntos. Quando esse jovem com 14, 15 anos, ele se evade do esporte, a chance dele entrar num looping negativo é muito grande. Acesso precoce ao álcool, acesso precoce a questões que envolvem sexualidade, acesso precoce à cobrança da vida adulta. E aí eu pergunto, se esse jovem que não desenvolveu competências lá atrás, ele está batendo na porta da vida adulta, como que vai ser essa entrada da vida adulta? Com equilíbrio? Com desequilíbrio? Como que vai ser esse cidadão? Ele vai respeitar as leis de trânsito? Ele vai respeitar o envelhecimento da sociedade? Ele vai respeitar um idoso? Então, assim, é um tema bem conflitante e que causa bastante reflexão. Professor Luciano, estamos falando então já saindo das crianças, indo para a juventude. Como podemos fazer com que esse jovem tenha interesse no esporte também? Porque, por exemplo, uma escolinha de futebol, a pessoa vai lá e coloca o filho, só que aí pega lá treinadores, preparadores que não têm um preparo psicológico para lidar com isso, já vem com cobranças. Como fazer com que essa migração entre uma fase e outra seja interessante, principalmente para o jovem? Perfeito, Sérgio. A gente está falando de uma fase muito característica do desenvolvimento humano, que é essa adolescência, centrada na adolescência, onde a gente tem aí fatores hormonais envolvidos, né, como o professor Wilson falou, a questão da maturação, da maturidade. A gente tem aspectos sociais muito relevantes, é um momento em que esse jovem ele está ainda se inserindo num contexto, ele está tanto num ambiente familiar quanto num ambiente social, ele está em busca de um espaço, ele ainda está num processo de construção de sua identidade. Então veja que a gente está falando de uma fase do desenvolvimento que é aquela fase que a gente chama da mais instável. E isso requer cuidados específicos. E aí a tua pergunta, quando você menciona aí uma escolinha, toca em pontos-chave, né? Eu atuo como psicólogo do esporte, eu atendo atletas, né? Atletas de futebol, saltos ornamentais, de artes marciais, e hoje eu trabalho basicamente com essa fase, com a iniciação esportiva. E quando a gente olha para esse ambiente, nesse momento aí inicial, a gente tem que pontuar 3 elementos do que a gente chama do tripé da formação esportiva. Um é a criança. A gente precisa, né, essa criança ou adolescente, a gente precisa estar atento em que competências que esse adolescente, que esse jovem tem para suportar essa demanda que o ambiente traz. Aí volta naquela questão de você estar num ambiente com extrema competitividade, sendo que o jovem ele não tem capacidade física, técnica, tática, cognitiva e emocional para suportar aquilo. Então o professor Wilson levantou alguns pontos aí que podem decorrer dessa dificuldade. Um outro polo muito importante é o polo da família. Quando a gente fala de esporte, existe uma diferença entre esporte e exercício físico, né? Esporte no sentido de ser algo estruturado, com regras, em que você tem necessariamente ali esse contexto competitivo. A família passa a ter uma importância muito grande, o papel da família, como que a família lida com essa participação esportiva, como que a família atua antes das competições, durante as competições, após as competições. Então, infelizmente,
esse ambiente esportivo infanto-juvenil, ele tem se tornado um ambiente bastante tóxico, eu diria. Porque a competitividade ela está suplantando o papel principal do esporte, que era ter um elemento de desenvolvimento. A gente chama de desenvolvimento positivo do jovem, que o professor Wilson mencionou aí, quando ele não acontece, os prejuízos que isso pode trazer. Então, esse ambiente, principalmente fora da quadra, fora do campo, ele tem sido um ambiente com muito potencial de prejudicar o desenvolvimento desses jovens, sobretudo pela conduta de quem está ali na condição de torcedor. E um outro elemento desse tripé, além do atleta, do jovem, do pai, é o profissional. Então, o professor Wilson fala aí de um termo que a gente usa muito, né? A pirâmide invertida. Infelizmente, a gente tem profissionais atuando com essa faixa etária, que são profissionais que não têm uma formação adequada, são profissionais que muitas vezes estão em início de carreira e têm uma qualificação necessária e tendem a aceitar uma remuneração mais baixa, e isso faz com que a qualidade do serviço ela caia. Então é muito importante que os pais, como gerenciador desse processo aí de inserção do filho numa atividade física, que eles se certifiquem da capacidade desse profissional. Porque esse profissional, Sérgio, e aí é algo que eu gostaria de enaltecer quando a gente lida com criança e com jovem, a gente não é neutro. Independente do teu papel na vida do jovem, seja como pai, seja como professor, seja como um outro profissional que atua, nós temos duas possibilidades. Ou a gente contribui para o processo de desenvolvimento, ou a gente prejudica esse processo de desenvolvimento. Por isso, da importância da gente ter famílias, profissionais, bem orientados nesse processo de inserção da atividade física na vida desses jovens. Porque uma má conduta, uma conduta inadequada, pode trazer prejuízos em como esse jovem vai lidar com a prática de atividade física. E aí a gente termina perdendo o jovem para outras questões. Por exemplo, o sedentarismo, hábitos de alimentação inadequados, e isso vai virando um elemento que termina por culminar num contexto que a gente vive atualmente. Altos índices de problemas relacionados a doenças metabólicas, alto índice de problemas relacionados a transtornos mentais, e isso poderia ser minimizado se a gente tivesse uma atuação mais efetiva nesse processo de iniciação esportiva. Professor Wilson, essa prática esportiva, alta performance, muita competição e a pessoa não consegue atingir aquilo, já vai criando uma frustração e uma desestimulação para a prática do esporte. Como conseguir recuperar essa criança, esse jovem, até um adulto que entra numa prática esportiva? Boa pergunta, Sérgio. Quando a gente fala de exercício físico, e como o Luciano mencionou, é diferente de esportes, nós temos que ter alguns cuidados. E o principal cuidado que um especialista tem que ter é fazer periodizações adequadas. Às vezes, quando a gente circula em alguns ambientes, e eu e o professor Luciano, dando consultoria, estudando, aprendendo, a gente observa que não há planejamentos adequados em alguns ambientes. Muitos profissionais utilizam da sua experiência para gerenciar as aulas, e nós sabemos que a educação ela gira mais rápido do que a informática. Se você tem um grupo de 30 garotos com você dando aula, são 30 crianças de 30 famílias diferentes e são 30 experiências diferentes. Às vezes, quando alguns amigos perguntam, o que você ainda faz isso dando aula? Você ainda tem prazer? Eu falo, eu aprendo todo dia mais do que ensino. Então, se eu estou aprendendo mais do que eu estou ensinando, a minha chama está acesa. Então, essa pergunta que você fez, dessa integração das crianças para com o exercício, para com o esporte, eu penso que ela tem que ser feita sempre com muita relevância ao prazer, ao bem-estar. E aí a gente entra de novo no tema da saúde mental. É muito fácil, às vezes, você chegar num ambiente onde tem crianças fazendo exercício físico, seja recreação, seja esporte, e perceber qual que não está confortável com a atividade. Como você mencionou há pouco, a frustração, ela vai fazer parte da vida de qualquer um de nós. Porém, a criança não tem maturidade para gerenciar isso.
Então, como o Luciano disse ali, dentro do tripé de gestão desse processo, a família é importantíssima, mas quem vai estar diretamente ligado com essa criança no primeiro momento dessa frustração do esporte ou do exercício, provavelmente é um professor ou um profissional de educação física, ou um professor que está na escola, ou a tia da creche. E aí, o que fazer? É interessante que tem um livro que o título é Comece pelo Porquê. Então, eu sempre pergunto para mim mesmo o que fazer naquela situação. Então, assim, estímulos psicossociais, estímulos recreativos, ensinar desde muito cedo a ganhar, a perder, deixar muito claro que as atividades você pode trabalhar com uma performance e um desempenho muito bom em uma e não vai ter em outra. E raramente a gente vai encontrar um gênio numa esquina. Os gênios, as pessoas diferenciadas de qualquer área, eles são poucos. Pensando em desenvolvimento humano e eixos sociais, o mundo é feito de gente comum. O mundo é feito de gente comum. E as pessoas de sucesso, elas fazem algo a mais. Elas treinam a mais, elas estudam mais, elas se dedicam mais, elas são mais organizadas. Durante alguns anos eu tive alguns dilemas com a palavra disciplina. E alguns pais às vezes falavam, poxa, professor, o senhor é muito disciplinador. E eu falava assim para alguns pais, não, disciplina simplesmente são bons hábitos. Se você ensina desde cedo bons hábitos, e eu preciso ter bons hábitos para passar uma referência para os meus alunos, a gente tem uma chance muito grande de desenvolver sistemas mais equilibrados. Então, quando a criança, nos anos iniciais, ela começa a saber lidar com essa questão da frustração, através dos estímulos que os profissionais que estão por perto dão para ela, nós temos uma chance dessa criança, ao terminar um jogo e perder, ela ir cumprimentar o adversário e não simplesmente virar as costas e ir embora. Então, eu tenho batido muito na tecla, até com o professor Luciano, sobre desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de processos. Então, um aluno que faz recreação na escola, que joga um vôlei recreativo, um basquete recreativo, ele tem que estar preparado para ir para um ambiente de jogo, ou seja, um ambiente de esporte competitivo. Se ele não tiver, não vale a pena, muitas vezes, você forçar e não esperar o tempo daquela pessoa. Por que eu falei isso? Porque tem pessoas que nunca vão ter o tempo da competição. E eu já dei aula para inúmeros meninos talentosíssimos que queriam bater pelada, que queriam jogar bola no recreio. Não se submetiam a um sistema, a um treinamento sistematizado para chegar a algum lugar mais acima. E como é que faz essa situação? E aí, nessa situação, é como o Luciano falou, esse é um eixo de saúde mental para esse garoto. Se ele quer recrear, se ele quer fazer um esporte por lazer, nós temos que estimular. Porque, na realidade, os países de primeiro mundo e a própria pirâmide que a gente citou, tem menos atletas de alto rendimento do que praticantes de exercício físico e esporte por lazer. Nós temos, dentro de um eixo social, mais pessoas fazendo esporte por lazer, prevenção e saúde do que propriamente por esporte de alto rendimento. Professor Luciano Lopes, lembra aqui de situações de pais relatando que coloca filho na escolinha, né, para aprender a jogar futebol, aí começam as competições. Aí chega, por exemplo, a hora de uma falta, a criança lá de 5, 6 anos que nem sabe jogar bola direito, uma cobrança de falta, e o filho não tem aquele preparo, e depois aquele treinador chama a atenção, dá aquela bronca na frente de todo mundo, sendo que a criança nem foi preparada para aquele momento. Como os pais devem agir para selecionar uma escola que preserve, que zele pela educação mental também da criança? Muito bom, Sérgio. Eu costumo dizer para os pais dos meus atletas que eles, tudo que fazem, eles fazem em prol do seu filho. Então, mesmo um pai que tem uma conduta, às vezes, inadequada na beira de campo, de gritar, de xingar, num momento ali de emoção, ele está achando que aquilo é para ajudar o seu filho. Esse cenário que você retrata, ele não deveria ser muito comum, mas termina que ele é muito comum, uma cobrança, né, desmedida em relação ao que a criança tem para dar. Isso não quer dizer que eu não possa cobrar, mas lidar com criança na perspectiva de cobrança é diferente em relação ao adulto. A gente tem que considerar o nível de maturidade da criança, a gente tem que considerar, inclusive, a capacidade dela de gerenciar suas emoções, para que a partir daí eu consiga ter uma cobrança que surta o efeito. Qual é o efeito? É que ele tenha um desempenho ótimo e que ele consiga ter uma relação saudável com o esporte.
A escolha do local onde você vai inserir o seu filho para uma prática de atividade física, ela não deveria ser pensada só nesse sentido. Ali não vai ser um lugar de prática de atividade física, ali não vai ser um lugar de exercício, de esporte, ali vai ser um lugar de educação. Eu acho que isso que os pais têm que raciocinar. Às vezes o pai toma um cuidado exacerbado na hora de escolher a escola para o seu filho, mas na hora de escolher um ambiente esportivo, uma escolinha, ele vai às vezes pelo modismo, ele vai às vezes pelo resultado que aquela escolinha tem, mas ele não se certifica. Qual é o modelo de trabalho ali? Qual é o objetivo ali? Ali é para desenvolver o quê? O que aquela escolinha trabalha? Quais são os valores que fundamentam aquela escolinha? Então, esse é um ponto fundamental do pai se certificar da capacitação técnica, que envolve formação em nível de graduação, cursos, mas principalmente se apropriar acerca da filosofia daquele espaço, porque é essa filosofia que vai pautar a conduta desse professor. Nos meus atendimentos, eu trabalho com alguns balizadores, com alguns valores. Autonomia, autorresponsabilidade e disciplina são os 3 principais. E eu digo para os pais, né, que é para quem faz sentido essa conversa, de que esses valores eles não necessariamente serão utilizados apenas no esporte. Porque o viés que a gente tem que ter é que eu estou formando esse indivíduo para a vida, para ser um cidadão. É o que o professor Wilson falou. A porcentagem dos que vão chegar no alto rendimento é baixíssima. No futebol, por exemplo, chega a ser 1,5%. Então não tem sentido eu ter um direcionamento de trabalho voltado para 1,5%. E os outros, mais de 98%. Né? Como que vão se desenvolver? Então é muito importante a gente entender que o esporte, o exercício físico, ele é um instrumento. E esse instrumento, quando ele bem utilizado, ele desenvolve competências. E essas competências, elas vão se transformar no que a gente chama em psicologia de estratégias de enfrentamento. Então eu vou ter alguém mais resiliente na vida adulta. Eu vou ter alguém que vai conseguir gerir melhor as situações do dia a dia, que todos os adultos vão terminar por passar, que envolve a questão da frustração, que envolve a questão de trabalho em equipe, que envolve comunicação, que envolve lidar com os seus sentimentos e com os sentimentos dos outros. Então, é isso que tem que ficar, sabe, Sérgio? É essa ideia de qual é o papel do esporte na vida de um jovem. Sim. Não é só recreação, não é só movimento, é desenvolvimento, tanto de questões físicas quanto de questões socioemocionais. Mas para isso acontecer, o seu filho tem que estar num ambiente que preconize esses valores e não que tenha o foco apenas no resultado, ganhar a qualquer custo. Sim. Inclusive até aceitando condutas inadequadas, às vezes, do garoto como argumento da vitória, de ganhar a qualquer preço. Professor Wilson. Luciano, muito bem colocado. E essa questão da educação pelo esporte, eu converso muito com os pais. E o esporte, ele tem que deixar um legado para aquela criança. Então, uma criança que está inserida dentro de um programa esportivo, seja ele qual for, ou um programa de exercício, tem que ficar bons atos, tem que ficar boas condutas. A educação esportiva, nos países de primeiro mundo, que realmente investem em esporte, é isso que eles fazem. Esse é o pilar do trabalho. É lá nos anos iniciais, trabalhar a educação através do esporte. E isso faz com que, a longo prazo, você tenha uma sociedade mais equilibrada, pessoas mais sensatas, pessoas mais saudáveis e mais conscientes do que o seu corpo, como máquina, e o nosso corpo ele é orgânico, ele é uma máquina, precisa de manutenção, vai poder proporcionar no decorrer do tempo. Então, quando adquire-se competências desde cedo e educa-se as pessoas através do esporte, normalmente há uma consciência maior a respeito de temas que envolvem saúde, educação, serviços básicos, higiene, limpeza, condutas socioeducativas. Então, assim, a educação pelo esporte é algo fantástico e tende a deixar um legado muito bom quando o processo é direcionado por um bom profissional. Deixa eu pular um pouquinho a fase. Estamos falando das crianças porque é o futuro,
vamos ter crianças formadas com a sua personalidade, com a ajuda da prática esportiva, mas e os adultos, professor Luciano Lopes, que não teve aquela prática intensa, mas falou, tem que me cuidar porque as taxas estão aumentando, né? O colesterol, o diabetes. Como começar a ter essa prática esportiva e quais os benefícios que ela traz para a saúde física e também mental? Quando muda a fase, né, do desenvolvimento, os desafios eles mudam. Hoje a vida adulta, ela traz um grande dificultador para essa questão da adesão, que é a rotina. A rotina cada vez mais intensa, rotina de trabalho, de exigências, um mundo cada vez mais volátil, onde as coisas têm que acontecer de forma rápida. Então as pessoas querem resultados rápidos, querem resultados imediatos, de preferência com o mínimo esforço possível. Então essa perspectiva acerca de onde a atividade física entra na vida da pessoa é um primeiro desafio que a gente tem. De fato, a gente precisa ajudar algumas pessoas que têm dificuldade a encontrarem motivos para iniciar um programa de atividade física e não ficar refém de modismos, no sentido de lançou uma modalidade nova, eu vou lá e é essa que vai ser, isso não dura 2 semanas, eu já estou procurando outra. Então, esse é um ponto-chave. O que a gente faz para que um adulto ele entre e permaneça num programa de atividade física? Infelizmente, a gente não tem uma fórmula que se aplique a todo mundo. A gente só tem alguns elementos que podem balizar essa tomada de decisão. Um deles é, primeiro, o indivíduo reconhecer a importância da atividade física. Não apenas no aspecto estético, que muitas vezes é o que motiva as pessoas na busca de uma atividade física, mas principalmente nas questões relacionadas à saúde física e psicológica. A atividade física, por si só, pela liberação de hormônios, pela questão do desenvolvimento de alguns órgãos que são fundamentais para a nossa saúde, ele tende a praticar de forma regular, trazer alguns benefícios que vão impactar na saúde mental do indivíduo, vão impactar na qualidade de vida do indivíduo. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Quais os motivos que eu tenho para entrar numa atividade física e quais os motivos são concorrentes? Hoje, Sérgio, provavelmente, se a gente fizesse uma enquete aqui agora com os nossos ouvintes, com aqueles que não praticam atividade física, eu ouso dizer aqui com um grande grau de certeza que o maior argumento para não fazer uma atividade física seria falta de tempo. É isso que normalmente a gente escuta. Mas quando a gente ouve esse argumento, na verdade a gente entende diferente. Alguém que fala falta de tempo, na verdade ele está dizendo, via de regra, né? Pode ser que algum caso ou outro fuja essa regra, mas ele está dizendo falta de prioridade. Exato. Se essa pessoa tiver agora uma consulta de emergência porque passou mal, quase infartou, e o médico disser a ela que ela vai morrer se não fizer atividade física a partir de amanhã, com certeza ela vai encontrar um tempo. Então esse é o nosso desafio, é colocar a atividade física como algo prioritário na vida das pessoas. E os desafios são grandes, porque a atividade física no primeiro momento, ela só nos traz dor, desconforto, não é algo prazeroso. Cansaço, né? Cansaço, e como eu abro mão, Sérgio, de coisas que me dão prazer momentâneo, como sentar no barzinho com os colegas para tomar alguma coisa, comer aquele alimento rico em açúcar, em gordura, que é um prazer imediato. Como que eu abro mão dessas questões por algo que o ganho vai ser daqui a 3 meses, vai ser daqui a 6 meses? Sim. Então é muito importante um apoio para essas pessoas, para que eles entendam que muitas vezes eu não vou precisar parar os meus hábitos ruins, mas eu preciso iniciar o hábito bom. Porque se eu ficar esperando exatamente nisso. O bom, não, é exatamente nesse ponto, sobre criar o hábito, que eu vou perguntar para os senhores. Professor Wilson, como criar um hábito para a prática esportiva? Dizem que se você praticar por tantos dias, vira um hábito, é isso mesmo?
Sérgio, vou completar a fala do Luciano e vou pegar uma palavra que um grande amigo meu, que também é da área de esportes e educação física, mencionou: meritocracia. Às vezes você trabalha 11 meses para você viajar um mês. Você se deu a meritocracia das férias. Por que não inverter o processo? Por que você não pode dar o mérito a você, ao seu corpo, à sua saúde, de se cuidar 11 meses, para poder, naquele mês de férias, você descansar o seu corpo? Então, quando você pergunta como fazer esse processo de ficar mais tempo, comece a pensar o que eu mereço, o que o meu corpo merece para que ele aguente a rotina do meu dia a dia. Essa é uma frase que ficou latente na minha cabeça no dia que a pessoa me perguntou isso. E aí depois eu comecei a descobrir algumas questões. Então, quando eu começo a me dar o mérito do mundo capitalista, que eu trabalho bastante, mas eu preciso do meu corpo saudável, eu começo a entender que eu preciso cuidar dele. E ao cuidar dele, o primeiro dia vai ser desconfortável, o segundo, o terceiro. Um bom profissional gerenciando um bom treinamento, ele começa a diminuir a questão da acidose muscular, do desconforto, começa a ter rotinas de treino, seja ele qual for, de exercício, mais prazeroso, e isso vai tornando o dia a dia, vamos dizer assim, mais tolerante e menos penoso. Então, ouvintes, façam essa pergunta a você: o que eu mereço? Qual é a meritocracia que o Sérgio merece para com ele? O que ele precisa colocar dentro da rotina dele, que não vai ter mais a desculpa da falta de tempo? Então, eu penso que, ao fazer essa pergunta, você começa a equacionar melhor. E a gestão de tempo hoje é um problema mundial. As pessoas colocam a gestão de tempo como um problema para tudo. Já há alguns anos, eu venho estudando melhor gestão de tempo, e eu digo que é o contrário. A gestão de tempo, na realidade, é a solução para tudo. Ouvintes, Luciano, Sérgio, amigos, se você faz uma boa gestão de tempo, você começa a ter o seu tempo. Simples assim. Simples assim, mas difícil assim também, né? Difícil assim também. Não falei que é fácil, falei que é simples. Professor Luciano, vamos falar dessa questão do hábito ainda. Qual dica ou quais dicas o senhor dá para que o nosso ouvinte crie o hábito da prática esportiva? A primeira grande dica, Sérgio, talvez ela seja uma dica que gere uma certa frustração, né? Não há uma fórmula mágica que vá se aplicar a todo mundo. Porque a mudança do hábito, ela vai implicar em ações que elas aconteçam de forma rotineira e que ela sofra cada vez menos impacto do ambiente. Então, se você tem um hábito, e nós temos uma série de hábitos, alguns deles bem consolidados, a sua rotina de quando acorda pela manhã, se você prestar atenção, você já faz isso há muitos anos, de uma forma muito, muito semelhante. Mesmo que às vezes mude o ambiente, você às vezes está num hotel, mas aquela tua rotina inicial, matinal ali, ela é a mesma. Então a gente ouve muita fala acerca de hábito, praticou tanto tempo, vira um hábito. A gente não vê, a psicologia não vê muito fundamento científico na maioria dessas falas. Por isso que é difícil a gente traçar um cenário aqui que se aplique a todo mundo. Mas dá para a gente apontar algumas questões, sim. Primeiro passo, eu preciso identificar qual é o meu comportamento-alvo. Não tem como eu falar em hábito se eu não sei qual é o comportamento que eu quero que vire hábito. Então, esse é um passo fundamental. Eu preciso identificar, né, como se eu estivesse dizendo aqui, qual é o meu objetivo, qual é o comportamento que eu quero estabelecer como hábito. Por exemplo, prática de atividade física. Esse pode ser um comportamento. Daí eu tenho que pensar quais são os outros comportamentos que hoje eles competem com esse comportamento. O que hoje me impede de fazer uma atividade física regular? Eu tenho que ter muita clareza sobre isso. Porque o segredo da mudança, se é que dá para falar assim, vai ser inclusive em tirar o poder desses comportamentos concorrentes, como a gente chama. Uma vez analisado esse cenário, eu agora preciso partir para uma parte mais operacional. O que eu posso colocar na minha rotina diária, do jeito que ela está estruturada hoje,
que eu posso colocar de elemento que me aproxima do meu comportamento-alvo. Então, Sérgio, já veio uma coisa interessante aqui. Eu não preciso começar a construir um hábito pelo meu comportamento fim. Eu quero ir 3 vezes para a semana para a academia, quero ficar lá 1h30. Às vezes isso hoje é inviável para ti. Mas o que é possível hoje em termos de atividade física? É possível uma caminhada? É possível ir uma vez? Em relação aos comportamentos concorrentes, o que eu posso diminuir? Então, é importante, e isso o ouvinte tem que entender, que qualquer processo de mudança que seja planejado, ele não vai acontecer de forma brusca, ele não vai acontecer de uma forma imediata, ele é um processo de construção. A única alternativa para que um processo de mudança aconteça de forma brusca é quando você está com um risco iminente de morte. Aí você vai radicalizar em todos os sentidos, ou quando você passou por um evento em que você teve ali uma sensação de que a sua vida ia terminar naquele momento. Então, as pessoas que estão nessa condição, elas já não passam por esses passos, elas simplesmente promovem mudanças porque elas entendem que o tempo está acabando. Mas a realidade da população, de uma maneira geral, requer essa mudança de forma gradativa. Aproxime-se do hábito que você quer, mesmo que seja ainda de uma forma pequena, talvez até insignificante. Mas esse pequeno, ele tende, se ele for nutrido, se realmente houver esse comprometimento, ele tende a te aproximar do teu objetivo e, consequentemente, se você tiver estratégias de permanência, esse objetivo vai virar um hábito. Muito bem, Difícil, né, Sérgio? A construção do hábito fica muito mais fácil se a gente voltar lá para os pequenininhos e ter um poder maior de gerência, né? Porque na vida adulta a gente já não tem esse poder. Sim. Por isso que a gente começou aqui falando dessa construção inicial, porque a mudança ela já traz mais dificuldades. Não é só inserir um hábito novo, eu tenho que desconstruir um hábito para construir ou reconstruir outro. Então, veja como tende a ser mais complicado. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Parto agora para as considerações finais, onde falamos aqui sobre o Setembro Amarelo e a importância da prática de exercícios físicos para a saúde mental. Quero agradecer a presença aqui em nossos estúdios do professor Wilson Rodrigues, ele que é formado em Educação Física, pós-graduado em Desenvolvimento Humano, Psicologia Positiva e Psicopedagogia, além de cursos e capacitações em diversas áreas. Professor, muito obrigado por se dispor a vir até aqui à Rádio Justiça. E qual a sua consideração final? Sérgio, muito obrigado, agradeço o convite de vocês, agradeço aí a parceria com o professor Luciano de tantos anos, agradeço todo o apoio, um tema bastante significante. E a consideração final para os ouvintes é: pegue uma caneta, um papel e escreva quais são os eixos sociais nos quais você está inserido, família, amigos, escola, universidade, trabalho, e avalie cada eixo desse que você está inserido e tente organizar a sua agenda, o seu planejamento, para que você gerencie o seu tempo e se permita fazer exercícios físicos, porque com certeza vai ajudar e vai auxiliar na sua saúde mental. Muito obrigado a todos, agradeço essa oportunidade e quem sabe em breve voltamos aqui para falar de outros temas. Com certeza. Agradeço também ao psicólogo e também profissional da educação física, mestre em atividade física e esporte e ainda especialista em psicologia do esporte e atua como professor em curso de psicologia de um centro universitário. Professor Luciano Lopes, obrigado por estar conosco e também a sua consideração final. Sérgio, eu agradeço a você pelo convite, parabenizo aí a Rádio Justiça pela temática. A gente está num mês que ele é muito importante para a psicologia e a gente entende que para a sociedade de uma maneira geral é um mês onde a gente lança um olhar mais reflexivo, mais informativo sobre a questão do suicídio, que é um problema extremamente grave, que é um dos maiores fatores aí de mortes de jovens. O suicídio hoje, ele está mais presente na juventude, né, ali de jovens até 20 anos, e a gente precisa reverter esse quadro, a gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa
fazer com que essas pessoas entendam que existe possibilidade, existe forma de buscar ajuda, existem caminhos para que essa pessoa possa buscar um apoio. E aí já é importante que a gente fortaleça aqui a questão da atuação da Central de Valorização da Vida, né, através do número 188. Então, se alguém estiver se sentindo numa situação de desamparo total, se dê ao trabalho de buscar esse suporte, que com certeza isso vai te dar um acalento. Muito obrigado. Esse tipo de ação, Pois não. eu só dizer que é muito importante esse tipo de ação e que fique essa mensagem aí. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, e obrigado aí o colega Wilson por estarmos juntos mais uma vez. Nós que agradecemos, professor Luciano Lopes, também professor Wilson Rodrigues conosco aqui na Rádio Justiça. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também em vídeo no YouTube da Rádio e TV Justiça. 10h59, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Quem está chegando é a Ariana Fonseca em mais um Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.